Bem-vindos à Forja. Uma produção RPG Next. Beleza, então estamos começando primeiro a Forja na Taverna do Pança. E aqui tem muita gente hoje. Começando com Rafael 47, o mestre dos magos aí do RPG Next. Beleza, pessoal, tudo bom? Pedrão de sempre, que todos conhecem. Alô, fala aí, pessoal. Beleza, Vinícius Watzel, o homem das 1000 vozes. Sou eu, mil vozes. Eu tenho, meu filho. E o nosso convidado mais que especial, o Eduardo Spohr. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Sempre uma excelente oportunidade de falar de RPG. Esse hobby que a gente gosta aí. Vamos bater um papo aí. Eu acho que eu tô bem animado com nossa conversa. Então, e o papo de hoje, a ideia de hoje é a gente debater produções aí na área do RPG. Queria começar então pra gente introduzir aí com Vinícius, né, que já tem um livro publicado, escrito. Vinícius, conta pra gente aí de onde é que saiu essa ideia de fazer um livro, como é que foi isso? Então, eu acho que o RPG sempre traz pra gente muitas ideias, né? Todo mundo aqui que joga sempre teve aquelas aventuras que gostou, aquelas histórias que sente no coração, que se diverte bastante com os amigos. E o que aconteceu no meu caso foi interessante, eu já até falei uma vez no outro programa da Forja antigo, foi o seguinte: eu joguei o RPG durante muito tempo num mundo que eu inventei, né, que mistura magia e tecnologia, faz um mundo muito louco, muito louco. Muito louco. E eu tava jogando com esses meus amigos, né, a gente jogou durante muito tempo, e eu tava contando pra minha esposa, né, numa viagem que a gente fez de carro, e eu contando a história pra ela e tal, e sim, acontece isso, acontece aquilo e tal, ela ouvindo aquela história, e ela parou e falou pra mim: Vinícius, essa história é muito legal, por que você não escreve um livro? Aí eu parei, minha esposa não gosta de RPG, não joga, não sei o que, e achou legal, então esse negócio deve estar bom. Aí eu parti daí, peguei... Eu acho que não. Comecei a escrever. Eu acho que ela falou assim, o Vinícius, ela falou assim: cara, para de me falar isso, vai escrever um livro que aí você para de me falar, você entendeu? Mas ele teve a oportunidade perfeita, cara, agora. Assim, a mulher autorizou, agora ele sentou no computador, não me incomode mais. Não tem do que reclamar. Mas ela foi beta reader, né? Então ela leu a história antes e achou bem interessante. E penei aí um pouquinho, consegui publicar pela Amazon, né? E tá aí, né? Só precisa de mais propaganda para as pessoas conhecerem mais. Mas já tá desde alcance. Desde 2015. Mas é essa a história. Beleza, e o nosso convidado Eduardo, conversa de carro. Não é conversa de carro que começou. E anos, né, de uma mesa de RPG Sim. Eu tô surpreso, cara, eu tô surpreso. Eu tenho que falar isso, galera, porque eu tô surpreso, porque o Vinícius, ele é o clérigo do GURPS. Cara, é uma ele história de... prega GURPS todo santo dia. É no grupo do WhatsApp, é no trabalho, é com a esposa. Eu tenho certeza que até com as filhas ele prega o GURPS, cara. Sim, eu comprei o 4ª edição, tô começando a ensinar minha filha de 9 anos a jogar. Legal. Bem simples. Na religião do Steve Jackson, ele é bispo, cara. E essa historinha eu comecei a montar esse mundo, eu tava na faculdade ainda, de medicina, foi 96, 97, sei lá, que eu comecei a montar... Só milênio passado. Isso daí, de outras épocas, né? E agora em 2015 que a gente escreveu mesmo. Beleza, e eu dei uma pesquisada aí no nosso convidado, o Eduardo Spohr, e sei que é um cara bastante viajado. Eduardo, tu tá escrevendo uma aventura de RPG, cara, é isso? Sim, cara, na verdade essa aventura aí é pro RPG do Filhos do Éden, né? Porque a galera aí que não me conhece, que tá escutando o programa, eu sou autor de alguns romances, né? São um mundo fantástico que eu criei junto com meus amigos. Batalha do Apocalipse, a trilogia Filhos do Éden. Depois que eu acabei de escrever essa tetralogia,
Depois eu achava que era quadrilogia, só que depois a minha editora falou que existia essa palavra tetralogia e eu achei muito mais maneira. Fica mais bonito. Você pode gritar que é tetra. Exatamente, é um lance meio grego, assim, achei muito bacana. E aí, cara, na verdade, assim, a gente tinha essa ideia de depois de... Eu e um amigo meu, né, o Andrés Ramos, aí, que já participou até de alguns Nerdcasts, lá ele tem a alcunha de amigo imaginário. A gente queria fazer um livro ilustrado, né, um livro de referência, tal, com diagramas, com desenhos e tudo mais, né, porque afinal de contas foi um universo que a gente criou ali ao longo dos 4 livros. E a gente começou a trabalhar nesse livro ilustrado, que foi lançado mais pra frente, chama-se Filhos do Éden, Universo Expandido, né, que é um livro... Só que aí a gente... Por que a gente não coloca aqui, já que a gente está fazendo todos os desenhos, quase como se fosse um manual dos monstros, né, do RPG, dos moradores dos RPGs, muito legal. A gente não coloca aqui, então, as estatísticas, né? E a coisa foi crescendo, cada vez mais foi crescendo e tal. E aí a gente, nós que somos jogadores há muitos e muitos anos, né, de RPG, só que eu tinha um problema, na verdade, porque os anjos no meu universo são muito poderosos. Então, se eu usasse o sistema da 3ª edição do Dungeons & Dragons, né, a galera que tá ouvindo, acho que talvez entenda dessa par de regras, né? Creio, né? Vou juntar aquele monte de livro ali pra fazer uma batalha só. Ele é excelente, na verdade. É excelente, mas ele é a edição mais, vamos dizer assim, mais difícil que tem. Eu costumo dizer, com todo carinho, claro, que o D&D 3ª edição é o voo master do D&D. É onde você tem mais regra, tem mais façanhas, tem mais perícias e tudo mais e tal. E você jogar com um personagem, sei lá, um anjo muito poderoso, ia ser um troço que o cara virar uma árvore de Natal de poderes. Então, era quase impossível. E aí, exato, aí nessa eu tava meio que nesse dilema, né, de que fazer e tal, até que lançaram finalmente a 5ª edição do Dungeons & Dragons, e depois anunciaram que ela seria aberta, seria gratuita, o sistema seria aberto gratuito, assim como fizeram com a 3ª edição. Eu falei, poxa, aí tá a nossa chance de fazer alguma coisa, porque a 5ª edição, como vocês sabem, né, é uma edição muito mais simples, né, mais simples, você jogar no primeiro nível, o personagem do primeiro nível, o personagem de 20º, claro, o de 20º é mais completo, mais complexo, mas ainda assim, você não se confunde tanto, né? Você joga com um personagem de 20º nível da 3,5, do Pathfinder e tal, você tem que ser um pouquinho cascudo, tem que ser um jogador um pouquinho cascudo para poder pegar tudo, né? Ah, sim, com certeza. Desculpa até te interromper, Eduardo, porque eu lembro claramente dos personagens nível 20. Uma vez eu tenho um livro do Pathfinder, que você comentou até, NPC Codex, ele tem um personagem nível 20. Eu lembro uma hora que eu fiquei assim lendo, o cara tinha 50 golpes por turno e cada um tinha um modificador diferente. Eu falei, caraca! Exatamente, a gente, né, que entende de regra, né? E aí, enfim, foi uma coisa que juntou lá as estrelas se alinharam, vamos dizer assim, e aí já foi no time certo. Então eu peguei lá as fichas que eu tinha, fiz as fichas lá da 5ª edição, e quando eu e o Andrés lançamos o Filhos do Éden, Universo Expandido, então ele acabou se tornando não só um livro de referência, não só um livro de ilustração, não só um livro de um guia ilustrado, como também um livro de RPG, né, que você pode jogar então afinal com anjos, com demônios, né? Você pode jogar até eu proponho até um outro mundo de fantasia, que é o mundo da Terra antes do dilúvio, que parece nos meus livros, uma coisa meio um pouquinho ereboriana do Conan, enfim. Não vou monopolizar muito o papo, que eu sei que vocês também querem falar. Mas é basicamente isso, resumindo aí um pouquinho, assim que... E agora, finalizando, estamos preparando uma aventura gratuita, que vai ser lançada em PDF, para a galera jogar a aventura pronta, né? Que acho que vai facilitar a galera que está começando, não sabe muito bem como é que cria uma aventura nesse universo, como é que jogaria com anjo, com demônio, em que situação. Essa aventura vai, enfim, dar esse suporte para a galera aí, totalmente gratuito. Mas, pô, essa ambientação que tu criou, ela chega a ser um sistema próprio? O sistema da 5ª edição, mas a gente, por exemplo, fez algumas adaptações. Então, se você quiser jogar com um anjo, por exemplo, porque
na série de livros, né, que eu escrevi, são 7 castas de anjos, né? E cada uma das castas tem uma função específica no céu. Então, por exemplo, os querubins são anjos guerreiros, né? Os serafins, por exemplo, são anjos que são mais nobres, são anjos que são, enfim, têm poderes mais de manipulação mental e tudo mais. Enfim, não vou falar todos aqui. Então a gente acabou usando cada uma dessas castas como classes de personagem, né? Em vez de existir, no caso, em vez de existir no D&D normal, né? Tem classe, raça e tudo mais, aqui só existe, entre aspas, uma classe, que é a casta. Mas é claro que eu já coloco assim, eu queria deixar a coisa mais simples possível, e é claro que já tem gente jogando e tem gente já inventando outras coisas, né? Inventando. Que o barato do RPG é isso, e eu diria mais, o barato da 5ª edição. Então eu deixo bem claro que é o seguinte, cara, isso aí é uma sugestão. Pegue e faça o que quiser, quer mudar, quer meter uma caixa, uma classe e jogar a caixa, assim, mas se quiser, entendeu? Isso é importante, é claro, o mestre vai ter que julgar ali conforme o equilíbrio do jogo, né? Obviamente, mas o importante do RPG, como vocês sabem muito bem, é se divertir, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo, aproveitando aqui isso, você falou que tem essas castas e você fez baseado na 5ª edição, uma pessoa que compre o seu livro, compre essas regras, ele pode colocar esses anjos e adaptar num jogo que ele esteja jogando, por exemplo, de 5ª edição normal? Por exemplo, eu quero ter uma campanha épica, tô jogando lá com meu mago nível 20, meu guerreiro nível 20, eu quero ter eu quero ter um anjo do universo dos Filhos do Éden. Você acha que isso é possível? Essa pessoa pode aproveitar dessa maneira? Sem sombra de dúvida, é compatível. É claro que o mestre vai ter que fazer lá as suas adaptações, assim, adaptações nas seus equilíbrios, né? Então vamos dizer, porque em vez da gente dividir, né, em níveis, né, a gente dividiu em ciclos. E cada ciclo são 4 níveis. Então o primeiro ciclo, porque isso era uma coisa que já vinha dos livros, né? Dos livros, os anjos são anjos do primeiro ciclo, anjos do segundo ciclo e até o 7º ciclo, e depois vem os arcanjos, né? Então a gente acabou dividindo em ciclos. E cada ciclo agrupa 4 níveis. Vamos dizer assim, o cara estava primeiro, passou para o segundo, ele pulou 4 níveis. E por aí vai. Por que a gente fez isso? Porque, na verdade, isso tem muito a ver com a nossa formação. Porque quando a gente criou os anjos, nossos amigos, tá, a gente tinha uma influência muito forte de Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se alguém de vocês viram, gostam de Cavaleiros. Não, imagina. Não, ninguém viu. Tem gente que tem preconceito, que detesta, a gente adorava Cavaleiros. Então o que acontece? O Cavaleiros é assim, você tinha os Cavaleiros de bronze e tal, e os Cavaleiros de prata, o cara fala, porra, o Cavaleiro de prata, os caras são... O Cavaleiro de prata era muito mais... O Cavaleiro de prata detonava 20 Cavaleiros de bronze. Então a gente sempre... Então assim, cada ciclo que o anjo passava era uma diferença muito grande pro anterior. Então vamos dizer, basicamente assim, se você tem um personagem de 8º nível, você fará um anjo de segundo ciclo, né? Mas está tudo explicado lá. Você tem o segundo ciclo, por exemplo, são 8 hit dice, 8 dados de vida, né, pra gente falar e tudo mais. A tabelinha tá tudo certinho lá para você poder adaptar, caso você queira, né? Maneiro, cara. Isso é bem legal, porque abre a possibilidade de quem já tem uma campanha comprar o livro e aproveitar e adaptar, né? Gosta das duas coisas, mistura, né? Sim, ou então até usar os personagens. Eu tenho 2 campanhas que eu tô jogando, que é nesse período, que eu não vou entrar em detalhes porque é longo, que é um período da Terra antes do dilúvio, onde existia a cidade de Atlântida, as grandes cidades antigas e tudo mais, e ali, né, você pode fazer uns personagens lá que a galera fez para jogar ali. Também pode ser uma ideia, também de jogar com o próprio personagem mesmo, né, de D&D 5, enfim. Dá para fazer isso também. Encaixa no cenário, né? Totalmente. Pode, inclusive, não só encaixa, como os tipos de magos que existem, né? Os magos que são assim, mais os wizards, né? Que são os humanos. Os atlantes, por exemplo, são mais tipos feiticeiros, o sorcery, que a magia vem do sangue deles, do corpo e tudo mais, etc. Os humanos não, os humanos precisaram aprender a fazer magia, e, portanto, né, aquela coisa mais do mago, do wizard e tudo mais. Tudo isso é porque também veio do próprio AD&D, essa minha história.
Então meio que fechou o ciclo, tá entendendo? Fechou ali o negócio, né? Aí voltou pra lá, entendeu? Então é essa correspondência. Resgatou as origens, né? Sem dúvida. Eu fiquei muito feliz de poder, né, fazer isso e apresentar esse material pra galera aí. Pô, deve ser sensacional. Você começa num ponto, dá uma volta, passam-se anos e fecha tudo bonitinho, cara, nossa. Inveja. A gente teve muita influência de... O que eu jogava, basicamente, o que a gente mais jogava era AD&D, na época, antes de existir a terceira edição, era o AD&D, e jogávamos também o Mundo das Trevas, que também me inspirou. As regras do Mundo das Trevas, a gente sempre achava as regras, assim, meio complicadas. Assim, complicadas não, fáceis, mas... Você, não é uma crítica, não, gente. Assim, vamos lá. Você tem já jogaram Lobisomem no quinto rank. É um troço. Tu joga uma porrada de dados, é uma coisa complicada, né? Mas nossa, assim, a ambientação é espetacular. Com certeza. Cara, o Rafa, não acabou de ouvir o Sky falando, ele não falou exatamente essa frase. É sério, cara, o Sky ele falou exatamente a mesma frase que o Eduardo. Pô, a ambientação é foda, é legal pra caraca. Você joga 20 trilhões de dados pra fazer uma ação. São livros que eu li mais do que joguei. Então, a imaginação, ela era mais... O jogo era mais legal na minha cabeça do que na prática. Eu joguei Vampiro, eu mestrei uma campanha de Vampiro durante muitos anos, que obviamente se passava no Rio de Janeiro, era bem legal. E joguei um jogo de lobisomem também por anos aí. Então, assim, eu entendo um pouquinho, mas é legal, mas... Tu falou de AD&D, cara, eu joguei AD&D aí muito tempo joguei AD&D, e foi aí que eu conheci eu comecei jogando o First Quest, que foi feito pela Abril aqui, né? E aí nossa caímos, senhora, meu primo comprou os livros do AD&D, começamos a jogar AD&D, eu comprei GURPS, e eu jogava GURPS eu mestrava GURPS e ele mestrava AD&D. E durante muito tempo a gente fez isso, né? Então, pra mim eram dois sistemas maravilhosos, né? Só que tinha aquele problema o AD&D tinha a questão da classe, eu nunca consegui, rapaz, colocar minha cabeça numa caixinha. Dizer, não, meu personagem é um ladino. Não, ele é um bárbaro, sabe? Não tinha bárbaro, na verdade, no AD&D, se eu não me engano. Não dava pra fazer multiclasse, né? Acho que ali depois, cara, saiu suplementos com multiclasse, mas mesmo assim a multiclasse ela ainda é uma classe com outras coisas de outras classes, entendeu? E o GURPS era muito livre, cara, nisso aí. Tu criava o teu personagem da cartola, entendeu? Do que tu queria botar, tu botava. Tu tinha um número de pontos. É tipo assim, tu levou o teu filho no mercado e falou assim, cara, tu tem 10 pila, leva o que tu quer, entendeu? Vou gastar tudo em bala. Se tu quer gastar tudo em bala, beleza, mas talvez tu sinta falta de comer um salgado. Essa é a ideia do GURPS, entendeu? Olha que profundo, cara, que filosofia de vida, hein? Então, pô, aí eu carreguei, cara, isso comigo um bom tempo, cara, aí eu comecei a fazer regras da casa pro GURPS. Regras da casa. A primeira grande mudança que eu fiz no GURPS, o Vatzel que tá aí conhece muito GURPS, vai lembrar disso aí. Eu comecei a colocar a defesa passiva como penalidade de ataque, né? Então já mudou bastante ali o jogo, porque a defesa passiva não fazia isso. E aí eu comecei a atacar um monte de regra, cara, e começou a virar um Frankenstein tão grande que eu falei, bicho, não dá mais de usar as regras da casa. Aí eu risquei tudo e falei, vamos começar a fazer um sistema, né? E aí comecei a fazer um sistema. Comecei a fazer um sistema aí faz um ano, pouco mais de um ano. E aí fomos desenvolvendo, ele ainda era em 3D6, e eu considerava, intelectualmente pensando que 3D6 é a melhor opção, porque tem aquela curva dos dados, a maior parte das jogadas vão cair no meio. A beleza da distribuição gaussiana. Perfeitamente, aí ó, viu? Que é um cara letrado, né? Martelaram tanto isso na época na faculdade, dói até hoje. Aí eu criei a primeira mesa teste, criei uma versão alfa do sistema, fiz a primeira mesa teste e começamos a jogar. E aí, pô, cara, tinha muita continha, não era só por causa dos 3D6, mas aí somava com não sei o que, e o meu sistema já era D6 com D4, na hora de jogar dano podia usar os dois. Tinha uma tabela lá que tu tinha no teu personagem, tu notava quanto é que tu jogava. Pra aumentar a elasticidade, porque quem não gostava de botar o mais 2, mais 3, acabava tirando a elasticidade do dano. Aí com aquilo ali a gente foi testando, eu falei, cara, eu vou fazer uma versão dessa porra com D20, cara. Só pra ver qual é.
Aí risquei tudo, cara. Pensei um monte, calculei, e o programa PHP, então eu jogava aqui no computador, criava uma estatística e mandava ele rodar 10 mil vezes pra ver qual era a média que dava e tal, entendeu? E aí, fazendo isso, criei a versão com D20. Aí joguei, pô, cara, assim, é uma coisa que não bateu com a minha lógica, porque em termos de pesquisa, a curva do 3D6 era a melhor opção, intelectualmente falando. Mas na prática, o resultado com D20 foi surpreendente, cara. Mudou da água pro vinho mesmo. E veja bem, eu tô aqui falando bem do sistema GURPS, mas mudou da água pro vinho. Então hoje eu desenvolvo o sistema Gruta dos Goblins, né? Que lembra bastante na mecânica do sistema D20, mas a criação de personagem é por pontos. E aliás, até tá mudando agora um pouco na versão beta, vai mudar um pouco isso também, mas vai continuar da mesma forma, não vai ter classe, né? Então dá pra tu fazer um guerreiro que solte magia, é possível. Mas ele não vai ser nem tão bom guerreiro e nem tão bom mago, digamos assim, né? E aí comentando hoje. isso que você tá falando aí, cara, eu lembro que muitas vezes quando a gente fala a distribuição, o 3D6 é mais equilibrado e tal, mas eu acho que, assim, o que bate a distribuição equilibrada é aquela emoção de você tirar um 20 naquele momento certo e tornar aquele momento inesquecível. Eu acho que isso é o que bate a distribuição. É impressionante. Estatística. Uma curiosidade que eu percebi aqui, eu vou ter que perguntar pra ver se confirma. Vinícius, você quando teve essa vontade de criar o seu livro, você já jogava RPG, certo? Sim, eu jogo RPG desde 93 ou 94, eu não me lembro. Tem... Nossa, igual a mim, hein? Mesma época, hein? Eu tinha 5 anos. E aí a pergunta é, você chegou também a modificar regras, sistema, fazer adaptações depois de um tempo jogando? Você chegou a fazer isso? Eu comecei a jogar originalmente, não era no GURPS, era no Fighting Fantasy. Era naquele... Eu não sei se o pessoal aqui chegou a conhecer, aquele Aventuras Fantásticas, que era um livro-jogo. Sim, lembro. Você lembra? Você chegou a conhecer, Eduardo? Então, não só conheço, como outro dia até tuitei, porque alguém me perguntou sobre qual seria o melhor sistema para começar, qual é o melhor livro para começar do zero para jogar RPG. Então eu falei que primeiro seria interessante procurar um desses livros de aventuras fantásticas, onde você joga sozinho, e depois tem um livrinho dessas aventuras fantásticas chamado RPG, Aventuras Fantásticas, que aí você começa... excelente, né? Porque se você joga... Primeira coisa, assim, eu digo assim, o cara não conhece nada, começa sozinho, pega o Feiticeiro da Montanha de Fogo, Cidadela do Caos, esses livros todos, galera, essa galera encontra em si, você não é tão difícil de encontrar. Eles relançaram recentemente. Também, então, é fácil de encontrar. E tá rolando uns nacionais aí também agora, né? Tá rolando alguns. Não sei, não acompanhei, mas e aí depois tem esse livrinho, né, que é o RPG. Também é bem didático, totalmente didático pra você começar, né? Você joga bem parecido, né, com o sisteminha de dados, né, de habilidade e dados que você joga nesses livros de aventura. Mas mas você não respondeu minha pergunta, Vinícius. Né? Você não respondeu a pergunta. Não, só voltando. Eu comecei nesse da Aventuras Fantásticas e como o pessoal falou, é o Steve Jackson, né? E aí apareceu um livro do Steve Jackson, GURPS. Eu pensei que eram Aventuras Fantásticas avançado. Depois de anos eu fui descobrir que são 2 Steve Jacksons diferentes, né? Não tem nada a ver um com o outro, são 2 pessoas diferentes. Mind blow. Tu não sabia não? São 2 Steve Jacksons. Eu não sabia não, tô sabendo agora. Tô sabendo agora, pô. Aí, ó. Então, são 2 Steve Jacksons diferentes. Vinícius Vaz, seu clérigo do GURPS. E aí eu falei, pô, esse GURPS, esse tal de GURPS aqui são as regras avançadas daquele que eu jogava. Né, cara? Ficou, pô, um usava 2 dados, esse aqui usa 3. Olha só, mudou. Caraca, mudou. E aí eu comecei evoluindo pelo GURPS, mas assim, poucas coisas a gente chegou a criar. O Eduardo falou sobre o Mundo das Trevas, né, que jogou bastante, então eu joguei bastante Mundo das Trevas no próprio GURPS, né, que já tinha adaptação oficial. E aí, naquela pegada, a gente falou, pô, vamos botar aqui... já tem vampiro, já tem lobisomem? Pô, vamos botar Highlander também, vamos ver. Aí a gente achou umas regras, botou lá personagem Highlander, e aí tinha mago também, e por aí foi. Era bem feito, cara, bem feito, muito bom. Suplemento de Highlander. Sim, tinha.
Era fanmade. Era ele um... Tenta, ele tenta destruir todos os outros, né? Ele tenta destruir todos os outros, né? Porque só pode haver um. O que ele colocava era assim, que ele falava assim, o que aconteceu foi o filme do Highlander, né? E aí ele falava que o que aconteceu no filme foi assim, não, mas foi um mini gathering, um mini encontro lá dos Highlanders, e que, na verdade, aquele ali que matou lá o personagem lá do Kurgan, não sei o quê, e continuou. Ainda não era o último ali. Tinha mais, pra poder continuar a história, né? Que senão acabava ali, né? É verdade, com certeza. Ó, beleza, vamos fazer um game agora aqui, ó. Valendo tempo, beleza? Calma é o aí, seguinte. calma aí, ele não respondeu a pergunta, eu nem concluí meu raciocínio ainda. Pô, não, é. Pô, eu respondi a pergunta, eu peguei essas regras opcionais de suplementos web e tal e adaptei dentro do GURPS. Então a resposta é sim, você chegou a alterar, modificar, adaptar, porque o Bruno, ele já comentou que ele fez isso, o Eduardo Spor também, eu só queria saber de você. Por que eu tô falando isso? É curioso perceber que, eu acho, tá, pela experiência que vocês têm com RPG, em termos de tempo, me parece que, como vocês vinham jogando bastante RPG, bate aquela necessidade de querer mudar algumas coisas ou criar as próprias coisas, né? E aí acho que isso culmina nessa vontade de escrever o livro, de criar aventuras e etc. Estou errado ou estou certo até agora? Tá certo. Acho que assim, perguntar pra um mestre de RPG, cara, se ele já fez regras da casa, é tipo perguntar pra um nerd se ele já viu Star Wars, tá ligado? Não, mas aí que tá. Não tem como ele responder, não, cara. Não, mas eu queria chegar nesse ponto, Boa analogia, boa analogia. Eu fui aí o mestre aí por 2 anos de uma aventura longa, e foi assim, a aventura mais longa que eu mestrei, a do Tarrasque na Bota, e eu nunca tinha mestrado tanto tempo quanto dessa vez, entendeu? E outra, desde quando eu conheci o RPG, morava em São Paulo, né? Primeiro livro eu fui lá numa feira do livro, aí minha mãe lá me deu, sei lá, 20 reais, sei lá quantos reais que era, nem sei se era real também, né? Não sei se era antes de 94. Mas eu fui lá na feirinha do livro e vi um livro bonitão, cara. 20 mil com a cruzeiros. capa bonita, um livro grosso, cheio de ilustração colorida. Era o livro do Shadowrun, 2ª edição. Eu nem sabia ler direito, assim, eu falei, caramba, eu comprei o livro, dá pra comprar 4, 5 outros livros, ou um, que era aquele lá, comprei aquele livro lá. Mas a partir daí eu conheci a sigla, mas eu nunca entendi o que era RPG até ficar mais velho. Só que quando eu entendi, eu falei, agora eu quero jogar. Ninguém em volta de mim entendia. E eu não conseguia jogar com ninguém, porque a hora que eu tentava explicar o que era, a ideia, só de eu tentar explicar o que era RPG, já soava idiota, sabe? O quê? Você tem que fazer o quê? Um orc? Você é um guerreiro? Que coisa ridícula é essa, sabe? E aí, eu não conseguia jogar RPG. E aí, quando eu fui pro interior, morar no interior de São Paulo, as coisas pioraram. Porque aí, eu falei... eu lembro que eu falei assim, e aí, galera, a gente vai ter aula de artes? Os caras, artes? Vai fazer aula de artes. Como assim, cara? Nossa senhora, cara. Era um absurdo. Tipo, você não podia falar nada. Se não fosse educação artística, você já era viado, né? Era assim que os caras se tratavam no interior. Cara, e aí eu não conseguia jogar RPG. Não conseguia jogar RPG. E eu fiquei com aquilo lá guardado dentro de mim, assim, quero jogar, e não jogava, né? Peraí, ficou no armário. Ficou no armário. Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque piada veio voando. Eu falei assim, cara, eu preciso jogar RPG. E eu preciso jogar RPG. O que eu preciso jogar? O básico. Eu preciso pegar a classe básica, eu preciso pegar a aventura pronta e eu preciso jogar alguma coisa. Porque tem muita gente que eu percebo assim, cara, nossa, tem aqui o livro, lançou ontem, mas vamos já criar um guerreiro diferente. O cara nem jogou as 3 vertentes do guerreiro do livro. Ele nem leu direito. E já quer criar um novo. Eu não tô criticando que não pode criar, mas eu acho que eu percebo isso. É aquela coisa de você ter uma satisfação preenchida e tá pronto pra poder criar. E, no meu caso, eu me vejo assim, eu não tive essa satisfação preenchida e eu queria preencher com o básico. Deixa eu jogar o básico, para depois eu tentar criar alguma coisa. E eu percebo essa relação de quem cria algo baseado em RPG e quem ainda não criou, né? Me parece que tem esse passo a passo antes. Mas é só uma observação. Eu levei quase 10 anos de RPG pra começar a fazer novas regras, né, em cima.
Então foi bastante. Eu acho interessante que porque tem, eu acho que tem essas duas vertentes, assim, que andam meio que paralelas, da galera que segue bem aquele basicão, até às vezes pega um pouquinho mais nas regras, né, Rafa? Sim, claro. E tem aquela galera que parte mais pra parte criativa e tal. Mas eu acho que, sim, faz tudo parte do universo do RPG. Eu acho que como dá essa liberdade, você ter essas duas possibilidades, as duas possibilidades podem se divertir de acordo com o que você precisa. Mas, é uma falácia essa parte da criatividade. Uma ponderação no Rafael aqui, que ele tá falando, que aí a gente já foi criando, e ele colocou ele como, fiquei muito tempo sem, aí eu entrei agora, mas na tua campanha da Mina Perdida de Phandelver, eu ouvi dizer que tinha um Flamble Deck lá que não tem no D&D. Mas é um Flamble Deck pronto. Mas é regras da casa. O deck do Pathfinder no D&D, tá aí, ó, regras da casa. Sim. Mas essa coisa da criatividade que o Pedro D&D citou... não é muito regra da casa, né, cara? Essa coisa da criatividade que o Pedro citou, o que eu acho que é assim, ó, vocês que escreveram os livros porque vocês jogaram RPG. Né? Claro. E aí depois que vocês escreveram os livros, vocês agora querem jogar mais RPG e criar novas coisas. Ou seja, se você não tivesse jogado, você não teria escrito, teria escrito? Essa que é a pergunta. Sim, com certeza. Deixa eu pegar esse gancho aí dessa pergunta do Rafael. Deixa eu fazer uma pergunta aí pro Eduardo. Ele fez essa pergunta pra mim. Com você já começou a fazer regras opcionais, fazer essas adaptações desde o início? Como é que foi pra você? Cara, na realidade, eu comecei a jogar um RPG que eu criei, pra falar a verdade. Porque eu tinha jogado... Tinha falado. Cara, porque na minha época, quando eu era, década de 90 e tal, na verdade, acho que era 89, quando eu comecei a jogar. Nossa, foi quando eu nasci. Pois é, tô velho. Eu tô me sentindo muito novo aqui nessa conversa, gente, tô feliz. Então, não tinha, cara, tanto acesso, assim, aos RPGs, cara. Aliás, era a chamada geração Xerox. Porque eu peguei o final dela. Tirava Xerox dos livros e tal. Não era nem por mal, assim, não era pra pirataria nem nada, porque não tinha acesso mesmo, sabe, cara? Nem existia no Brasil, né? Na verdade, você não conseguia, não existia editora. Não vendia, Eu acho que não tinha, Eu acho que tinha, era o Tagmar, já tinha o Tagmar? Não. Nessa época não tinha nada. Veio bem depois. Não lembro, cara. Pode ser que tivesse, mas não era uma situação tão fácil, assim. Pelo menos era uma coisa que tinha todo lugar pra vender, não tinha tantas bilheterias e tal. E aí eu acabei jogando D&D, né? Uma vez na casa do amigo meu, até o André escreveu esse livro comigo, e eu achei legal e tal, e fiquei com vontade de também criar uma história, inventar uma história e tudo mais. Aí eu sempre viajava assim para uma casa de Teresópolis com meus primos, meus irmãos e tudo mais, e acabei, não tinha acesso, né, a nenhum tipo de regra, e acabei criando uma regra lá baseada em, sei lá, em qualquer coisa de war lá, 3 dados para ver quem vencia, umas coisas malucas, mais ou menos no estilo, né, do que era o RPG, mas as regras que eu inventei. Aí depois, no Natal desse ano, só no Natal, lá para dezembro, eu fui ganhar os livros do meu pai, que eu trouxe de fora, tal, do exterior e tudo, aí comecei a jogar o AD&D. Na verdade, eu joguei durante um tempo, durante esse ano, eu joguei aquela o D&D, que era aquele Rules Cyclopedia, né? Isso. E depois que a gente ganhou eu ganhei o AD&D, comecei a jogar AD&D. Mas é natural, cara, você fazer essas modificações também, e as regras da casa. O que eu acho interessante é observar como é que esse é um movimento universal também, porque ele vai acompanhando o que o mundo, os jogadores mesmo de RPG desejam para si, né? Então, por exemplo, o AD&D, no caso que eu joguei, eram regras muito simples, e a galera tava aos poucos querendo mais regras opcionais, até que eles lançaram até aquele Player's Option, que eram uns livros extras onde você tinha tabela de crítico, você tinha vertentes diferentes para fazer personagens, opcionais e tudo mais e tal, e tudo isso aí acabou culminando na terceira edição do D&D, que foi uma edição que reuniu muito isso, o que a galera queria, né? Mais regras. Esse momento é universal, porque hoje em dia, o quinta edição justamente é o contrário da filosofia da terceira. Na época da terceira, nos anos 2000,
as pessoas estavam querendo, estavam naquela coisa do... Tinha o Role Master no mercado, e rolava aquela coisa, tabela de crítico, e mais regra e tudo mais. Hoje em dia, estamos na vertente ao contrário. Quer dizer, as pessoas olharam e viram assim, as pessoas têm cada vez menos tempo para jogar. Então você vai passar muito tempo... Aí tá vendo, os board games estão subindo, o RPG está descendo. Por que os board games? Porque o cara senta na mesa e joga. Então como é que a gente pode fazer para acelerar isso? E aí vem a quinta edição. Então eu acho interessante até analisar a história das regras dos RPGs e tudo mais, como é que elas respondem muito ao público, né? Outro exemplo, que tem a ver, por exemplo, você pegar as regras da terceira edição do Dungeons & Dragons, elas estão ali, elas conversam muito com o Senhor dos Anéis, assim, com aquela ambientação, não ambientação, mas um ranger daquele tipo, você faz um multiclass, ela conversa muito. Você lembra tem uma cena do Legolas, ele pega duas flechas e atira, e tem uma façanha. Uma atrás da outra. Bota as duas no arco, eu acho, né? As duas no arco. Tiro duplo, né? E tem uma façanha no livro que permite que o arqueiro faça isso e tudo mais. Aí você vê. E aí vai respondendo muito. Aí hoje em dia, por exemplo, você tem aí o Game of Thrones, né? E aí você, no quinta edição do D&D, você já observa que todas as regras são voltadas para... Se você quiser, você pode jogar sem os alinhamentos. Até mesmo paladino. Você pode até fazer um paladino sem jogar com alinhamento. Então é interessante você observar isso, como é que as regras, a ambientação, o estilo do jogo, ele vai respondendo conforme a época e o que as pessoas vão querendo também. Era on demand, né? Claro, né? Os caras têm que estar ligados na coisa do mercado, né? Dizem que, aí eu não gosto de falar isso para não ofender ninguém, mas dizem que a quarta edição que foi uma coisa fora da curva, que não deu muito certo por isso, porque foi uma coisa fora da curva, foi algo que foi mais imposto, não que seja ruim, galera, todo mundo pode se divertir em qualquer jogo, não tem isso, sem dúvida, não tem isso, mas foi fora da curva porque foi algo que não foi o que os jogadores pediram, foi algo que a editora colocou no mercado, né? Não que seja ruim, mais uma vez, entendeu? Mas é essa coisa que a gente tem que observar, eu acho interessante ver isso também. E não teria erro, eles erraram o tempo, né? Não, cara, a quarta edição... sem ter a quarta. Não, vamos falar de fato. A quarta edição foi a edição menos aceita do D&D. Ponto. Tem gente que gosta, beleza, porque ao invés de fazer para uma maioria, acabou acertando para uma minoria, entendeu? Então tem gente que gosta. É verdade. Mas é só falar, é disso que eu tô falando. Não tô criticando, nem tô, assim, cara, joguem RPG, não tem problema. Estou apenas analisando porque eu tava falando do mercado aqui. Tem um amigo que classificou a quarta edição como o MMO analógico. Então tem a galera que gosta mais do hack and slash, dungeon e tal, e poder, e soma poder, e combo daqui, combo dali. Quarta edição, pra ele é ouro. Pra esse cara, entendeu? Esse cara que tá quase ele tá quase no tabuleiro. Jogando. Entendeu? Eu acho que exatamente o que o Eduardo falou foi exatamente assim, eles fizeram um negócio que tava no tempo errado. Eles tinham que ter feito a quinta e fizeram a quarta, algo assim. Eu não sei se seria um tempo errado, cara. Eu cheguei a jogar... A primeira vez que eu joguei D&D mesmo foi com a quarta edição. Que eu sempre joguei GURPS e jogamos GURPS direto um tempão. E os meus amigos, gente, vamos parar um pouquinho de jogar GURPS, vamos jogar o D&D e comprar os livros da quarta edição. E adoraram, acharam legal e tal. E, assim, eu gostei. Eu não tive nenhum problema mais sério, assim. Talvez porque eu não tenha visto as outras, né? Não sei. Você gostou, o Rafa gostou, teve gente que gostou e tal, mas assim, em geral, olhando assim, uma visão geral, eles apostaram num lance que não tava indo na contramão do que o pessoal tava pedindo. Os números mostram isso, né? É um fato. Mas olha só, uma observação aqui, ó. O Eduardo comentou que ele conseguiu usar a quinta edição para adaptar os anjos poderosos, né? Para poder estar dentro do jogo. E isso só aconteceu porque os caras perceberam na quarta, numa estratégia de design, né? Que não estava dando certo. Não estava dando certo porque eles estavam emprestando aquela evolução meio que vai escalando muito alto da terceira, mas eles já estavam inserindo mecânicas e jogos inovadoras que nenhum RPG tinha apresentado. Se você senta e lê a quarta edição, parece que você está enxergando a Matrix do RPG,
porque você enxerga o sistema muito mais claro. Porque a quinta edição, ela emprestou muito disso, só que ela transformou um pouco mais naquela coisa mais aberta, não precisa escolher tanto assim, você pode fazer isso, fazer assado. Mas se você quiser colocar os poderes em cartinhas e colocar... Tanto que até a quinta edição vende as cartinhas das magias, de alguns poderes, de algumas coisas, tudo herança da quarta edição. O que ele fez foi, vamos podar o que é excesso de regra, excesso de matemática, e vamos deixar a coisa mais simples. Por exemplo, as magias da quinta edição, você apenas rola dados. E até a quarta, você tinha que rolar dado e somar um valor. E esse valor era variável. Então, era sempre uma matemática a mais. Então, a quarta edição, ela foi, tipo, o limite da complexidade de regra. Falou, galera, daqui pra frente a gente não consegue mais mudar. Mas ela foi um leque de opções pra você entender como é que funciona um sistema de jogo incrível. Pelo menos pra eu que gosto de game design. Então, a quinta, ela se aproveita de muitas regras da quarta edição. E ela aprendeu com os erros. É por isso que a quinta, eu acho que ela é tão boa. Ela aprendeu com o erro da quarta. Isso que eu ia comentar. Acho que a grande triunfo da quarta edição, aí falando, né, elogiando um pouco, foi acelerar o jogo, né? Porque é o que... Sim. E aí que eu acho que a quinta edição fez bem. Quer dizer, a quinta edição equilibrou, né? Porque é bom também você colocar regras que você não precisa ser... A segunda edição era muito realista, vamos dizer assim. A terceira, um pouco menos, tal. A quarta edição, pouco realista. Mais focadas em regra mesmo, regra, como se fosse uma coisa. E a quinta edição equilibrou isso. Você tem uma coisa realística, mas também tem aquela velocidade que você teria numa... Até num... Porque é legal também, né? Porque você jogar a primeira edição, a segunda edição, você apura um hit point por dia. Cara, é bem frustrante, cara. Assim, tipo... sabe, é um exagero. Né? Hoje em dia você já apura mais e tal. Isso eu acho que esse balanço surgiu também por causa da quarta edição, né? Que deixou aquilo para ser usado, né? Eu acho. Eu jogando hoje a quinta edição, cara, eu tô muito satisfeito com as regras de combate. O combate tá muito veloz, cara, tá excelente, sabe? Não tem aquela coisa do jogador demorar horas e ficar fazendo torrezinha de dados, falar, não, você, agora você que sabe fazer e tal. O cara que é mago, cara, as magias são muito, sabe, direcionadas, e o cara vai ter que fazer isso, vai demorar só um round, o cara tem que, sabe, não... É excelente, cara, é excelente. Eu acho que também pegou muito da quarta edição, também ajudou bastante também. Beleza, vamos fazer um quiz aqui, beleza? Uma jogadinha rápida. Definir... Peraí, vai valer nota pra prova? Não vale, não. Vamos fazer aqui, ó. Eu tinha que fazer essa piada, cara, desculpa. Definir publicação de RPG no Brasil com a palavra. Vamos lá. Rafael. Ixi. Pode ser, vale essa palavra. É o que veio na cabeça, foi espontâneo. Beleza. Posso estar enganado. Espero estar. Oi, você falou meu nome ou foi impressão minha? Falei teu nome, Pedro, tu mesmo. Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi difícil. Spor, pra ti? Pô, cara, um sonho. Sonho é boa, pô, sonho é boa. Sonho é legal. Vinícius. Olhando pra frente. Uma palavra só que defina? Só uma, cara. Utopia. Nossa! Cara, a gente tá muito deprimente, né, cara? Não, deixa eu aproveitar o gancho do Vinícius. Utopia. Deixa eu aproveitar o gancho dele. Falando sonho, cara. Valeu. Utopia, pra gente falar o seguinte, as dificuldades, beleza, que tivemos aí pra desenvolver esses trabalhos de RPG que a gente comentou ainda há pouco, né, aqui no Brasil. E aí eu vou começar com o Spor aí que tá fazendo essa aventura agora. Tá encontrando alguma dificuldade ou tá tranquilo? Conta pra gente aí. Cara, eu não me deparei assim com dificuldade em si. Eu não sei se eu também não pensei nisso. É engraçado, eu foco sempre nas coisas boas, né, cara? Então eu acho que se por isso tem dificuldade, a gente resolve a dificuldade trabalhando, sabe? Pelo menos é assim. Então às vezes você, de repente não alcançou uma venda, assim, ou então uma visibilidade que você gostaria. Aí em vez de você ficar, sei lá, remoendo isso, vai lá, trabalha mais para alcançar aquilo. Eu não sei, cara, no meu caso nunca foi um problema. Hoje em dia tem ficado até mais fácil, porque temos
a publicação, as publicações em crowdfunding, né, de financiamento coletivo e tal. No meu caso, assim, não saberia dizer. Mas vamos lembrar o seguinte também: eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu, na verdade, vendi livros, né, que eram livros de RPG, né, eram livros de romance e tal, e agora esse último livro foi um livro que foi vendido, não é só de RPG, ele é um livro do universo expandido e tudo mais. Então, no meu caso, eu não seria a melhor pessoa para dizer isso, mas eu não encontrei, assim, pelo contrário, eu acho que no Brasil a galera tá cada vez mais empolgada com RPG. Eu acho que teve uma queda, agora tá voltando com tudo, cara, sabe? Eu acho que muito por causa da 5ª edição, né, que tá proporcionando isso. Acho que ela voltou até com uma propaganda maior, então, tentando a propaganda para quem tá tentando tirar aquilo do nicho nerd, né? Você não precisa ser nerd para jogar, vai todo mundo tentando popularizar o RPG. E a galera tá comprando aí essa briga e essa coisa. Então, eu não sei, cara. Desculpa até não poder dar uma resposta mais interessante nesse sentido. É porque tu também não és um marinheiro de primeira viagem, né? Ah, sim, claro. Eu sempre trabalhei com RPG. Tu já tá construindo essa tua obra em cima de um alicerce também. Claro, também, sem sombra de dúvida. Por isso que eu tô te falando. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar. Gostaria de ouvir de vocês aí. Vamos pegar o teu oposto, que eu acredito que é o Vinícius, que acabou de escrever a primeira obra dele, é isso, Vinícius? Por que eu falei utopia? Assim como, se você pensa, a utopia é uma coisa que algumas pessoas consideram como não realizável, mas eu tento conseguir criar a minha própria utopia, entendeu? Eu acho assim, não é pelo fato de eu ainda estar desconhecido, as pessoas não conhecerem a minha obra, que ela vai deixar de ser boa, entendeu? Então, a utopia no sentido assim, é um lugar possível de ser alcançado, entendeu? Vai dar trabalho, vai exigir muita dedicação, mas não é uma coisa assim, efêmera, que você seja assim, não, isso é impossível. Não é impossível, é uma coisa que dá para alcançar. E nós temos, assim, sem querer puxar saco, mas nós temos um exemplo aqui do Eduardo que alcançou, entendeu? Ele conseguiu, com o trabalho dele, com o esforço dele, um sucesso muito grande e merecido por uma obra de qualidade, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Beleza, e vamos falar o seguinte, em relação à atualidade do projeto de vocês, em que ponto que se encontra, né, o Expor? A tua aventura, ela tá sendo iniciada agora? Vocês já escreveram grande parte? Ou já tá para ser publicado? Como é que tá isso aí? Cara, tá quase aí, tem alguns meses que ela tá quase pronta. mas na verdade é pra bem, cara, porque a gente tá fazendo alguns playtests aí, e alguém falou essa coisa de que criou, eu não sei quem foi que disse aí, criou RPG e tal. É importante, cara, fazer os playtests. Eu acho que isso aí é essencial para ficar pelo menos razoável. Porque eu também criava, não tô falando de aventura, só um caso curioso. Criava na minha juventude, tinha muito mais tempo do que tinha hoje, né? Pela faculdade e tal. E, cara, eu jogava muito, cara. Jogava assim, tipo, toda semana, sei lá, cara, às vezes 2 vezes por semana a gente jogava e tal. Porra, que eu eu também vivia naquela época. E criava muito sistema de RPG. E era assim, cara, eu passava um mês criando aqui no meu computadorzinho, no meu Word, passava um mês assim, escrevia tudo, cara, escrevia texto, botava regra, sei o que, já falava meus amigos, olha, cara, criar um sistema aqui, cara, prova de falha, um negócio assim que vai ser revolucionário, blá, blá, blá. Aí, cara, primeira jogada que fazia, o sistema se destruía, milhões de bugs. Então, qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte: jogo, cara, não adianta. Tem que fazer teste, sabe, cara? Não adianta. Você vai ver se aquela coisa, a regra, ela tá perfeita na tua mente, no papel, tudo. Aí você joga o primeiro dado e começa a surgir mil dúvidas. Mas e se o cara fez a tal... Deixa eu aproveitar essa tua ponta, porque durante o desenvolvimento do Gruta dos Goblins, né,
o primeiro passo, quando eu estava desenvolvendo a mecânica do sistema, era eu abrir um bloco de código de programa de linguagem PHP e eu mandava rodar ali o que eu precisava. Então, eu vou simular um combate entre não sei o que. E aí eu fazia 10 mil ataques de cada lado pra ver, por exemplo, em quantos ataques esse cara mataria o outro, por exemplo. Porque eu queria uma certa velocidade, uma certa letalidade, mas eu queria que aquilo tivesse controlado, né? Então o primeiro passo, veja só, o primeiro passo foi fazer isso na matemática, no computador. Criando a maior variedade de cenários que eu pudesse pra poder alicerçar essa mecânica. E tu vê o cuidado que eu tive, cara. Então era assim, eu fazia estatística, tem bloco de estatística aqui que eu salvei, que tem um monte de coisa. E aí, beleza. Aí o negócio passou, não, tá bacana aqui, pô, agora vai fechar. Chegava na mesa, mote, era voltar pra casa e recondicionar todo o dano de todas as armas, cara, por exemplo. Tava tudo errado. A variável humana é muito difícil de controlar, né? Você não tem como variável humana você prevê a partir de você. Você prevê a partir de você e... Né, as pessoas próximas, elas vão dando feedback, mas é difícil saber o que realmente está acontecendo. Você tem que usar. Foi o que o Eduardo falou, fazer muitos testes. E mesmo assim, não vai garantir que vai ficar bom até você chegar e ajustar num ponto em que aquelas pessoas passem a gostar. Né? Mas Posso às vezes não falar chega uma... nunca. Posso falar uma coisinha só para concluir, Vinícius, eu vou concluir, passo para ti para variável humana. Então beleza. É o seguinte, o Spor, eu tô mais ou menos como tu, que a barrinha da instalação do programa já chegou no 100% e fica, sabe? Ali. Então eu já lancei 3 alfas, agora eu vou lançar um beta que o cara não tem coragem de jogar. Agora deu, tu não tem coragem, entendeu? Então eu tô nesse processo. Diz aí, Vinícius, manda aí da variável humana. Você tá falando da variável humana, eu tô me lembrando quando eu tava jogando o que, afinal de contas, já acabou sendo a história do livro. O livro era basicamente... Assim, a história era basicamente uma aventura que tinha pessoas, assim, num RPG tipo medieval, né? Com alguns elementos de ficção científica, né? Umas cidades futuristas, não sei o que, tinha algumas coisas no cenário assim. E meu irmão chegou pra mim e falou: eu quero jogar com um cowboy. Eu falei, porra, um cowboy, cara? Isso não tem nada a ver com o cenário, não sei o que e tal. E assim, é a variável humana da maluquice, né, que chega. E aí eu falei com ele, então me fala a história desse cowboy. Aí ele foi falando a história, não sei o que, e acabou que ficou uma história boa e tem um cowboy e entra no livro e fica legal. O caos se alinhou. E vamos lembrar que no caso do RPG, já que está falando de criação de sistema, só um parênteses aí, mas temos uma outra coisa que, além de você criar o sistema todo e tudo mais, tem uma outra variável que é uma das coisas que mais complica, que é a famosa evolução, né? Porque você pode criar, né? Uma vez aconteceu isso comigo, cara, tem histórias demais, assim, que todas engraçadas, tudo mais, assim. Uma vez eu criei um sistema que tava, o nego jogou e o sistema tava perfeito mesmo. Na mesa ali foi excelente, a galera se empolgou, falou, beleza, vamos continuar. Será que eu passei de nível tal? Ou será que eu ganhei mais pontos, no caso? Aí eu falei, caraca, meu irmão, eu não bolei sistema de evolução de personagem, só tinha um nível. Igual a vida real. Coçada na cabeça e... Aí é fácil também, né? E a questão do sistema também tem a evolução do próprio sistema, né? Que é uma coisa que eu tinha comentado com algumas pessoas que vêm me perguntar às vezes sobre o meu desenvolvimento. E geralmente o sistema de RPG ele é feito assim, tem um autor que tá lá, ele fica 5 anos sem sair de casa, a barba cresce, ele vai lá escrevendo aquele negócio, e de repente ele vai lá e testa numa mesa, corrige tudo que pode corrigir, testa de novo, corrige tudo e devolve, manda o sistema para público, né? Então esse sistema eu tô tentando, como eu vim da web, né, eu tô tentando colocar nele aquela ideia da web 2.0, do conhecimento colaborativo, que é a ideia da Wikipedia, né? Então, meu passo é, depois que criar esse núcleo que tiver bem calculado, que tiver ali esse núcleo funcionando, jogar na galera para que exista um desenvolvimento coletivo em cima desse sistema, tu entende? E aí eu acho que ele não precisa morrer, ele pode estar sempre se inovando. Acho que é uma coisa que pode funcionar bastante bem. Olha só, dá uma palhinha aqui, ó. Antes da 5ª edição do D&D ser lançada, antes era D&D Next. Eles estavam chamando de Next. E a Wizards publicou PDFs com trechos do que seria o livro, com mecânicas, classes, raças.
pro pessoal ir jogando. Eu lembro que eu participei dos testes, e aí você, depois, se quisesse, você preenchia um formulário no site deles, e tempos em tempos você recebia um e-mail relatando, olha, o que você achou do Bárbaro, o que você achou do Guerreiro. Claro que eu não conseguia preencher muita coisa, porque você joga com uma classe e você não consegue responder o resto. Mas, ou seja, foi a primeira versão do D&D que foi Open Beta, que eles fizeram um teste aberto com o público e qualquer pessoa podia simplesmente cadastrar seu e-mail e fazer o teste para eles. Eles conseguiram muitos e muitos testes por causa disso, dá uma trabalheira gigante de você coletar esses feedbacks e analisar, mas se você for jogar o que era o D&D Next, muita coisa mudou pro D&D quinta edição. Apesar de ter semelhanças, é bem diferente. Se eu não me engano, a vantagem, hoje em dia a vantagem joga-se 2 D20. Se eu não me engano, a vantagem era você jogar com D20 e um D6. Não era isso? Ele tinha, mas isso era pro, acredito que fosse pro guerreiro. Você tinha aquela ideia dos dados de superioridade e você podia gastar para poder fazer um ataque. Eu acho, se eu não me engano, em algum momento foi isso, mas posso estar errado, enfim. Eu não lembro, mas faz tempo, foi 2014, então faz tempo. Tem só 4 anos só, cara, que isso. A gente nem tinha o site na época. É que estamos velhos já, meu filho, já era. Vida que segue, né? Uma dúvida, Eduardo, uma curiosidade em relação à sua aventura, porque a gente tem interesse, a gente tá de olho nela pra gente poder jogar e fazer uma aventura dramatizada igual a gente faz com o nosso podcast do Tarrasque na Bota, né? E a gente eu queria saber, na verdade, assim, é uma aventura começa em qual nível e vai até qual nível pros personagens? Sim, na verdade é uma aventura inicial, no caso, o primeiro nível, que aí o primeiro nível é realmente, quer dizer, o primeiro ciclo é realmente o primeiro nível, né, de personagens, então é uma aventura inicial. E o interessante dessa aventura, cara, que eu posso falar já, é que ela se passa toda dentro de uma prisão. Isso facilita muito para um mestre iniciante. Quer dizer, os personagens não têm como sair de lá. Então, é um jeito que a gente fez também de dar uma forcinha para aquele cara iniciante que talvez ele não tenha essa capacidade, tanta capacidade de improvisar, né? Eu vou para um lado, vou para o outro, tal, não. Você tem um ambiente fechado que as coisas acontecem lá. Então a gente pensando muito as pessoas estão começando. É uma aventura bem rápida, não é campanha nem nada. Pode ser jogado em um dia só, né? Se você quiser, talvez 2, mas dependendo pode ser um dia só. O que a gente queria era realmente deixar a coisa simples pra galera, enfim, ter uma experiência bacana, entendeu? E é claro que o mestre experiente pode mudar como quiser, né? Somos de tudo, entendeu? E quanto que o jogador ou o mestre precisa conhecer do seu universo? 0, mais ou menos? Bom, o mestre, obviamente, ele seria interessante que ele conhecesse o mínimo, pelo menos, né? Sei lá, se pudesse ler os livros melhor, mas se não ler os livros também, o próprio livro do Universo Expandido, a própria aventura, ele pode ter uma ideia mais ou menos do que dá para fazer, mas o mestre é bom, né? Os jogadores, eu sempre sou da seguinte opinião, os jogadores não precisam saber de nada, nunca. Eu acho que o mestre sabendo, ele pode, você jogou o jogador lá no mundo de Forgotten Realms, o mestre pode falar rapidamente o que ele vai ver, não precisa contar a história do mundo inteiro. Você está numa cidade dos vales e fala, você é um guerreiro e tal, a cidade é assim, ou você tem um governante que é tal, até porque o cara não precisa conhecer também, o cara iniciante não precisa conhecer o mundo inteiro. Então eu sou dessa seguinte opinião, né? Então eu creio que é isso, né? O mestre, como sempre, deve conhecer melhor os jogadores, não tem necessidade de conhecer tanto, o mestre pode até falar ali na hora, tudo mais, sabe? Desse briefing inicial. Se o jogador trouxer a boa vontade, já tá de bom tamanho. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que isso é verdade. Eu te digo mais. Eu acho que muitos jogadores, os melhores jogadores, claro, eu tenho excelentes jogadores experientes, mas eu gosto muito, cara. Gosto muito do jogador iniciante que não sabe nada e tem vontade de jogar. Esse jogador iniciante que tem vontade de jogar e não sabe nada de regra, ele vai fazer uma coisa sem estar preocupado em fazer combo, em pegar aquela magia, em pegar aquela... E, puta, cara, dá muito certo. E tudo é novidade. Faz uma novidade, coisa inesperada, né?
muitas vezes o jogador experiente, claro, tem os jogadores experientes que jogam bem, claro, sem sombra de dúvida, mas tem um jogador experiente que se guia pela regra. Aquela espada que dá mais dano, aquela coisa. E, cara, assim, eu não sei se isso também é sempre tão interessante. Num grupo que gosta. Ele funciona num grupo onde as pessoas gostam de usar mais a matemática. O problema é quando tem pessoas diferentes na mesma equipe, né? Não, é claro que você se divertindo tá tudo certo, entendeu, cara? Mas eu acho que esse frescor aí que você tem, o jogador iniciante, lembrando, iniciantes que tem vontade de jogar, né? Eu tô jogando uma campanha agora que eu tô mestrando com os amigos meus, tem um jogador, até um escritor também, Marcelo Amaral, não sei se vocês ouviram falar dele, escreve livros infantis, assim. Então ele resolveu fazer um mago. Eu falei, cara, mago é mais difícil, pai. Ele falou, não, eu quero fazer, babá. Meu irmão, porque ele é um cara estudioso, se interessa, não é tão difícil. Não, ele se interessa, não é tão difícil assim. O cara se interessa. Como ele se interessa, cara, o uso que ele faz das magias, puta, é uma coisa assim que da criatividade do cara, porque ele se interessou em fazer, ele não sabe muito de regra, entendeu? Mas eu gosto bastante dessa galera nova aí, então não vejo nenhum problema. O mestre extrai diversão no jogo desses jogadores. Eu vou até complementar esse comentário do jogador iniciante, cara, que tem vontade mesmo, que eu acho que tem uma coisa ainda que melhora ainda mais, quando o cara é mais novo, quando é mais criança. Eu já fui em evento pra mestrar pra criança, e cara, criança quando tem vontade de jogar e se anima no jogo, cara, não tem jogador adulto que supere as criatividades delas. O olho brilha. Nossa, cara. Eu já tive mesas em evento que eu tava mestrando pra uma menina, cara, de 10 anos, assim. Eu quase virei pra ela assim, toma, mestre da aventura, é sua. Você tá arrasando. Legal. Eu sou da mesma opinião aí do Eduardo, que tanto que quando eu comecei a inventar esse mundo, eu não falei pros jogadores nada, né? Falei, faz aí, é medieval. E aí o pessoal fez personagens medievais e daqui a pouco apareceu um cara com uma arma laser. Aí cara, pô, que porra é essa? Entendeu? E aí foi, aos pouquinhos, entrando essa coisa de tecnologia, não sei o que, eles foram entendendo o que era o mundo, mas era sempre, assim, um estranhamento, né? O que é isso que tá acontecendo? Eu acho isso bem legal, quando você coloca as expectativas dos jogadores e, de repente, você apresenta um negócio que é diferente e interessante, né? Tem que ser interessante também. É isso aí, Vinícius Watson mostrando que o importante é introduzir aos pouquinhos, então. Com certeza. Com calma. Com parênteses aqui, o livro do mestre da 5ª edição, ele tem lá um capítulo de workshop pro mestre, né? Pra ele poder criar as coisas, alterar as regras e tal. Tem bastante regras variantes que tornam o jogo até mais parecido com a 3ª edição, né? Mais complexo e tal. E tem uma seção de armas alienígenas. Ou seja, tem até um personagem com uma arma laser na mão, assim. Então tem isso. No livro do mestre. Não, cara, eu usei isso. Tem uma semana, até publiquei no meu Facebook aí, a gente fez um jogo aqui em casa não de armas alienígenas, a gente fez um jogo aqui em casa na Segunda Guerra Mundial. E que legal. Jogou muito maneiro. Não sei se vocês acompanham o Jovem Nerd, né? Jogou o irmão, que é o Rex, jogou o 3D, né? Jogou uma galera aí. Maneiro. Foi maneiro, assim, só que a gente jogou na Segunda Guerra Mundial. E a gente usou justamente, e foi essencial, porque a gente tem lá armas alienígenas e tem também as armas modernas. Tem rifle, tem metralhadora, tem essas coisas todas, shotgun, né? As paradas todas. A gente usou tudo lá e, cara, fiquei impressionado e feliz como é que a coisa funciona, a regra, né? Digamos assim, funcionou perfeito, cara. Perfeito. Usando o D&D 5ª edição. Cara, usando o sistema do D&D. Sem nenhuma modificação. Assim, trocou o nome. É isso? Em vez de arco e flecha, era uma pistola, é isso? Não, tem a regra da pistola, não, é isso que eu tô dizendo. Tá. Você tá usando as regras. Entendi. Tá. Entendeu? Assim, jogaram. Os soldados eram guerreiros, né? Fighter e tudo. Tinha uns outros. Tem uns. O sniper, era um rogue e tal. E tinha um cara que era ranger. Mas aí as magias foram meio que a gente adaptou. Falou, não, isso aqui não é a mesma magia. Tipo, você sabe fazer alarme. Na verdade, a magia é alarme. Você sabe fazer
você sabe fazer uma armadilha que se não aguentar na área, meio que assim, entendeu? Esse foi o esquema. E tá lá, tem as regras lá de rifle, tem regra de tudo. Cara, foi perfeito. Legal, cara. Não mexi em nada, cara. Nada. Legal. O que seria um mago? A edição tá muito modular, né? Na Segunda Guerra. Tá bem modular. A gente não... o mago é meio forçado de fazer, né? Assim, faria se fosse uma aventura aí com um tipo de ocultismo e fosse um mago mesmo, né? Vou dizer assim, mas aí não creio que seria o caso de botar um jogador e tudo mais, né? No caso foi um jogo mais de guerra mesmo, né? Meus projetos para o futuro, né? Eu escrevi o primeiro livro, estou escrevendo o segundo e, assim, eu entrei junto com o pessoal do RPG Next como, no início, uma tentativa de divulgação do meu material. Até lancei alguns podcasts de histórias ambientadas, né, dentro desse universo, né? E me apaixonei realmente pelo projeto do RPG Next. Depois, se o Rafael puder explicar para o pessoal que não conhece, de repente pro Eduardo também, que eu achei assim que além de ser uma coisa para divulgar o RPG, sabe aquela coisa de você se juntar com pessoas do bem, entendeu? É uma coisa sensacional. Você quer que eu explique? Encontrou a sua tribo? Basta o pessoal, se o pessoal quiser conhecer o universo, depois a gente vai deixar os links no post, né? Mas se quiser conhecer o universo do Damocles, do Vinícius, vai ter os links, aí ele gravou até podcast, contos narrados nesse ambiente, né, nesse mundo. Claro que a gente depois vai deixar também o link do site do Eduardo Spor, onde pode ter acesso à aventura e acompanhar o trabalho dele, isso tranquilamente. Então, acho que o nosso papo de hoje era basicamente isso. Queria agradecer bastante a presença do Spor por estar vindo aqui conversar com esses humildes RPGistas. Pô, cara, eu que agradeço aí por terem me chamado. Eu acho que importante essas iniciativas. É muito importante, cara, a gente continuar propagando RPG, né? Porque o RPG, além de tudo, eu acho que alguém falou aí um pouquinho antes dessa coisa do bem, da galera do bem e tal. Eu acho que o RPG tem bastante disso, sabe, galera? Eu acho assim que você acaba fazendo amigos. Eu acho que no RPG é engraçado, né? Você, dependendo do cara fazer, de repente, um personagem muito malvado e tal, mas ali quando você tá se dedicando a ficar 5 horas por dia junto com, sei lá, com algumas pessoas, você acaba conhecendo essas pessoas e criando um vínculo com elas, sabe? E acaba conhecendo essa galera. E eu acho isso muito importante, porque cria laços de amizade, né? E, enfim, e sem querer ser romântico aí, mas a amizade é uma coisa importante, né, cara? A gente, então, eu acho que o RPG, cara, tem essa propriedade. E eu acho que por isso que atrai muitas pessoas, sabe? Porque não quer ter um grupo de amigos bacana pra se encontrar e bater papo e tudo mais, sabe? Tipo, então, eu acho que o RPG é isso, cara. Então, vamos continuar aí, cada um fazendo sua parte, né? Eu lá com as minhas aventuras, que eu vou estar publicando, vocês aqui com um podcast. Temos aí vários podcasts, eu participei de outros podcasts de RPG que estão crescendo, se multiplicando no Brasil. Então acho que isso que é importante, galera. Joguem RPG, né? Vamos compartilhar aí esses mundos imaginários. Maravilha. Os melhores amigos que eu tenho, assim, de relacionamento realmente, assim, na minha vida, surgiram de certa forma, no final das contas, pelo RPG. Isso aí é sem sombra de dúvida. E mais 2 aplicações aí que o Rafael já comentou comigo que quer colocar o RPG na educação, né? Então, como trabalhar o RPG na educação, que eu acho bacana. E tem uma outra coisa que eu acho que o RPG é uma peculiaridade que eu quero dizer pra vocês, que eu tenho interesse de fazer e ainda não consegui fazer, tá? Mas existe um caso peculiar que é de criança em fase terminal de câncer. Entendeu, cara? Que eles não têm mobilidade pra sair da cama, pra fazer nada, eles são obrigados a ficar ali. E o RPG acho que seria o único jogo que permitiria a eles vivenciar um momento, entendeu? Completamente diferente daquilo que tá ali, entendeu? Sabe, sair daquela realidade, porque o RPG é uma saída de realidade, entendeu?
uma diversão, sabe? Com um corpo físico que vai estar só dentro da cabeça deles, então eles podem estar debilitados para jogar aquilo, que é uma aplicação que ainda quero colocar, ainda vou colocar isso aí pra frente. Pô, Cara, que legal. Sensacional. Sensacional. Guerreiros do Bem. Guerreiros do Bem. Vamos postar lá no Guerreiros do Bem, bacana. Vamos certeza, tocar essa cara. ideia pra frente, inclusive. Vamos tocar essa ideia pra frente, pra fazer em vários lugares do Brasil. Legal. Maravilha, cara. Eduardo, obrigado pelo seu tempo, pela disposição, por responder os e-mails com bastante tempo, assim, rápido, né? Você é uma pessoa bastante acessível diante pelo menos entre nós que conhecemos você, assim, pelo seu trabalho, a gente fica surpreso dessa facilidade que você tem de comunicação com as pessoas e rápido, né? Então, eu queria agradecer bastante essa sua disponibilidade, valeu mesmo, vai agregar bastante aqui também no nosso projeto. Obrigadão. Muito obrigado. Valeu, cara. Como eu disse, eu que agradeço e, assim, isso é o mínimo que eu posso fazer também, né? Afinal de contas, poxa, a galera, são os meus leitores e tudo mais, então o mínimo que eu posso fazer é pelo menos responder as pessoas, né, cara? Então, mas de qualquer maneira, valeu aí por tudo aí. Espero que o programa fique bacana. Não deixe de mandar o link aí quando vocês forem pro ar. Não, vamos mandar o link com certeza, Eduardo. Inclusive, eu sou o leitor, sim, eu tenho todos os seus livros, não tenho ainda o Universo Expandido, porque eu não tive a oportunidade de comprar. Mas eu tenho a tetralogia, inclusive com autógrafos seus, que eu peguei aqui quando você veio em Curitiba. Tipo, assim, imagino. E... Cara, eu sempre falo pra todo mundo, cara, que é sensacional a acessibilidade que você dá pros seus fãs, com seus leitores. É um exemplo, assim, pra todo mundo que publica, coisa que produz, dessa acessibilidade sua, cara. Parabéns, então. E, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu tô feliz pra caralho, cara, com o perdão da palavra, mas a palavra é essa. Como eu te falei, é o mínimo que eu faço. Afinal de contas, se eu cheguei onde eu cheguei, foi por causa de vocês também. Entendeu? Então, cara, essa aí não é uma questão nem de humildade, nem nada disso. É uma questão de bom senso, eu acho, sabe? Eu acho, pelo menos. Não, concordo plenamente com você, cara. Mas sim, fica aqui o agradecimento e o parabéns, cara. Muito obrigado por estar aí com a gente. Muito obrigado. Depois da tietagem do nosso Pedrão, então... não podia faltar, né, cara? Aqui. Primeira forja na Taverna do Pança aí, foi uma excelente abertura, com excelentes convidados, bacana. Valeu, pessoal, até o próximo programa aí, valeu, hein? Um abraço. Valeu, abraço. Valeu, galera. Valeu, galera.